Vai estar na tela. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler até o versículo 11. Hoje eu vou precisar bastante de você aí, Cauã. Então estamos juntos aqui em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 4, 7 até o versículo 11. Eu espero você achar com toda a paciência, para que a gente possa ler esse texto junto. Os outros, vocês não precisam usar a Bíblia, vai estar aqui na tela e a gente vai ler juntos. Mas esse a gente lê com você, para você não perder o hábito de manusear a Bíblia. 3 fundos musical maravilhosos para os meus ouvidos. É as crianças, me lembrando que tem uma geração que vai crescer na presença de Deus. O Bruno, você toca, mas você presta atenção na palavra ao mesmo tempo. Você sabe assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Você não sabe, tem que aprender. E o outro fundo gostoso de ouvir é os irmãos fazendo mexendo com a Bíblia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores, ou em algumas versões, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. A igreja cela com amém. Pode fechar a Bíblia, levanta o rosto, os próximos textos. Aliás, deixa aberto se você preferir. Eu acho um caos pedir para fechar a Bíblia. Eu vi um pregador falando, você tem que ouvir a palavra com a Bíblia aberta, para você conferir se o pregador não está falando bobagem. A gente avalia pela palavra. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele começa com uma informação extremamente relevante para os nossos dias. Ele diz, deixa no primeiro versículo para mim, por favor, Cauã. Ele diz, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Alguém aqui ainda tem alguma dúvida disso? De que o fim está próximo? Eu acho que não tem nenhum que tenha dúvida sobre isso. Jesus está voltando. Os dias estão sendo abreviados. Os tempos estão se fechando. E nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Daqui a pouco, as coisas que têm que acontecer, acontecem. E a história da humanidade vai ser fechada com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vencendo e estabelecendo o seu reino para sempre. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Mas à medida que o escritor traz para nós essa informação extremamente relevante, ele vai dizer nos versículos seguintes algumas características que são essenciais e devem ser evidenciadas na vida da igreja diante dessa realidade. Então, uma coisa está fixada, o fim das coisas está próximo. E o que eu faço com essa informação? Tem gente que está ouvindo dizer que Jesus está voltando, que o fim das coisas está próximo, e continua levando a sua vida da mesma maneira. Essa informação não tem trazido tanto impacto como deveria trazer na vida das pessoas nesse tempo. Alguém ainda está perdido pensando, o que eu vou fazer com isso? Jesus está voltando, e quando a gente começa a falar de apocalipse, de fim dos tempos, aí que as pessoas começam a ficar com o coração acelerado, mas é só medo, e medo não resolve muita coisa.
Medo tem prazo determinado. Medo passa. Lembra da Covid? Começa com a máscara, tomando banho de álcool em gel. Daqui a pouco só molha a mão. Daqui a pouco tira a máscara, só usa a máscara no lugar fechado. Dali a pouco nem a máscara usa. E aí o medo, ele vai passando. E tem gente que o máximo que acontece na vida dela, quando ela escuta que o fim das coisas está próximo, é ficar com medo. E nada mais do que isso. Quando essa mensagem, quando esta notícia, quando este prenúncio deveria promover uma mudança radical na maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida. Eu vou falar de novo. Não basta ouvir que o fim das coisas está chegando e ter medo. Uma mudança radical na nossa maneira de viver precisa acontecer quando nós nos deparamos com essa urgente informação. Posso ouvir um amém? Então, eu quero passear com você nesses versículos que eu li do 7 ao 11, porque aí há uma riqueza de sabedoria, de conhecimento, de instrução para nós, para a gente viver, para a gente agir, para a gente se movimentar de acordo com a palavra de Deus diz, quando nós temos a convicção de que os dias estão se findando. Vamos começar dizendo: o muito próximo fim de todas as coisas está, portanto, olha lá, tende bom senso. Em outras versões, ele aconselha, já que o fim está próximo, sejam sóbrios. E nunca houve um tempo em que a sobriedade foi tão necessária no mundo como nos dias atuais. Sobriedade fala de equilíbrio psicológico e mental. E nós estamos vivendo dias onde tem muitas pessoas desequilibradas mentalmente. O assunto mais recente são algumas pessoas que adotam a boneca, tratam aquilo como se fosse um ser humano de verdade, quer uma vaga na creche, quer uma vaga no consultório, quer que a criança seja atendida num dentista. E você percebe que as coisas estão ficando meio complicadas se você começar a olhar para a situação desse mundo. Nunca houve tanta gente desequilibrada mentalmente do que nesse tempo. Só que a igreja do Senhor anda na contramão do mundo. A notícia boa que eu tenho para você nessa noite é que a igreja não tem nada a ver com isso. Eu quero dizer que a igreja do Senhor precisa entender que a sobriedade é necessária para aqueles que são nascidos da água e do Espírito e que têm fé perfeita e verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o conselho primeiro é: sede sóbrio. Eu vou colocar 4 dados para você aqui, que o Cauã vai me ajudar ali, para você entender a que nível nós estamos do equilíbrio mental e social da nossa sociedade. A palavra ansiedade foi eleita como a palavra do ano de 2024 por 22% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisa IDEA. Então, pegaram todas as palavras que mais foram mencionadas no ano de 2024, de janeiro a dezembro, e esse instituto de pesquisa trouxe a informação de que a palavra mais evidente no ano de 2024 foi ansiedade. Um dado. Mais um dado. A pesquisa Covitel de 2024 indica que 56 milhões de pessoas, ou seja, 26,8% da população sofrem de transtorno de ansiedade em algum grau. Então hoje existe 56 milhões aproximadamente de pessoas que sofrem com algum transtorno de ansiedade. Mais um dado. O número de afastamento do trabalho por transtornos mentais aumentou 134% em comparação com 2022, passando de, em 2014, de 201 mil
Até 2024, 472 mil casos, segundo as Nações Unidas no Brasil. Ou seja, 472 mil pessoas foram afastadas das suas atividades do trabalho por causa de um transtorno mental ou um transtorno de ansiedade. Próximo dado. Os atendimentos, esse choca, a crianças e adolescentes com ansiedade no SUS aumentaram quase 2.500% entre 2014 e 2024. Criança e adolescente. O que significa isso? Significa que o recado que o apóstolo está dando aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, sede sóbrios, nunca fez tanto sentido. E como é que faz, pastor? Qual que é o desafio da igreja? Permanecer equilibrado e nos manter sóbrios em um mundo que está enlouquecendo. Abro parênteses. Eu não estou aqui dizendo que alguém que depende de um remédio controlado por ansiedade está endemoniado. Não estou atribuindo doença mental, nem doença psicossomática, nem ansiedade com demônio. Nós sabemos que existem situações hormonais, existem situações de traumas vivenciados. Então, há uma infinidade de casos que podem nos fazer recorrer à falta de sobriedade ou à falta de um equilíbrio mental e psicológico. Há N situações. A realidade é, seja por qual motivo for, as pessoas estão doentes, ou muitas pessoas estão emocionalmente doentes nesse tempo. E há um desafio para a igreja do Senhor, e eu repito, nos manter sóbrios diante de um mundo que está enlouquecendo. Há uma receita para a gente manter a sobriedade, já que isso vai ser fundamental nos dias que estão sendo apresentados diante de nós. Coloca para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, não precisa abrir, nós vamos ler juntos, eu preciso que você me ajude agora, na tela, Natália, com o microfone na mão, capítulo 5, versículo 6, até o versículo 10, e eu quero que toda a igreja leia junto comigo, a partir do versículo 6, 1, 2, 3, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. 10. Ora, o Deus de toda graça, mais forte, que vos convoca à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Quem pode glorificar Deus? O texto que nós acabamos de ler diz que há uma receita para não perder o equilíbrio. E começa com: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Só no lugar de dependência de Deus é que a gente consegue se esconder do desequilíbrio mental que nos assalta todo dia. Aí ele diz: lança sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Então você precisa entender que tudo aquilo que vem como uma ferramenta para roubar a sua sobriedade, você precisa lançar isso aos pés de Jesus. Foi Ele mesmo quem disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso e paz para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus te convida nessa noite a pegar tudo aquilo que fere a sua sobriedade, o seu equilíbrio, tudo aquilo que te causa medo, ansiedade, preocupação, pegar esses fardos de alguém oprimido e cansado por causa de tantas angústias e jogar, depositar, entregar esses fardos ao pé de Jesus e receber dele um jugo suave, um fardo leve que ele tem para você carregar. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a essa igreja nessa noite. Deus não tem uma vida atribulada para você viver. Deus não tem um travesseiro cheio de prego para você deitar a sua cabeça todo dia. O Senhor tem tempos de refrigério, de paz, mesmo que esse mundo está apodrecendo, mesmo que esse mundo está se perdendo, mesmo que esse mundo está enlouquecendo, o Senhor está te convidando nessa noite: lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Seja prudente, vigilante, permaneça firme na fé, e por fim, confia nas promessas de Deus e descansa nelas. Meu irmão, a certeza que nós temos quando nós lemos a palavra de Deus é que tudo vai terminar bem. Quando eu leio Apocalipse, o capítulo 22, daqui a pouco no estudo de quarta-feira a gente chega lá, tem novo céu e nova terra, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais lembrança de sofrimento passado, e Ele está dizendo, é a voz do Cordeiro de Deus: eis que faço novas todas as coisas, e não há mais lembrança das coisas que ficaram para trás. Se a gente tiver com o nosso olhar fixado nas promessas de Deus, a gente não perde o equilíbrio. Fala para o teu irmão: foca na promessa, foca em Cristo. Fala para ele: resiste firme na fé. Oh, aleluia! Então tá aí o primeiro. Deixa para mim lá o texto de 1 Pedro 4:7. Então o primeiro conselho, já que o mundo está apodrecendo e tudo isso aqui vai terminar, eu preciso entender, eu tenho que ficar. A minha esposa, quando está me dando uns tilt na minha cabeça, ela fala para mim assim: firma a cabeça, não endoida não, firma a cabeça, irmã. Mulher, firma a cabeça. Homem, firma a cabeça. Tem um segredo com as mulheres: um homem desequilibrado não tira a estabilidade de uma casa. Não estou querendo jogar um fardo sobre as mulheres, mas um homem desequilibrado não tira a estabilidade de uma casa. Agora, uma mulher desequilibrada pode estar casada com Buda. Uma mulher destemperada destempera uma casa inteira. E se brincar, isso afeta até os vizinhos. Tem mulher que grita tão alto que a gente começa a arrumar a cama da gente, pensando, tá do outro lado da rua, mas eu já estou aqui arrumando a minha para não sobrar para mim também. Só para você interagir comigo, diga assim: eu preciso manter o equilíbrio. Aí depois ele diz: vigiai em oração. Já que os tempos estão terminando, nunca houve uma necessidade tão grande de intimidade e comunhão com Deus como nesse tempo. E só vai
conseguir atravessar esses dias maus que se apresentam quem tiver ligado na oliveira verdadeira que é o Senhor. E a oração é esse elo de ligação que nos coloca junto com Deus em comunhão e intimidade com Ele. À medida que o fim se aproxima, a necessidade de intimidade com Deus através da oração cresce a cada vez mais. Mas a gente não sabe orar. A gente vai para a presença de Deus e leva a listinha de pedidos. A gente vai para a oração para dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer. Oração não é para eu dizer para Deus como é que Ele tem que fazer. Deus sabe exatamente o que está fazendo. A oração me faz entender onde Deus quer que eu esteja e como Deus quer que eu esteja, enquanto Ele cumpre em mim os propósitos que são dele. A oração me ajuda a estar no centro da vontade de Deus. E tem gente que encosta Deus na parede e fala: o Senhor vai fazer assim, o Senhor vai fazer assim, depois o Senhor resolve isso, depois o Senhor faz isso. E quando Deus não faz, ele fica decepcionado, igual menino dentro do mercado fazendo birra, porque a mãe não comprou o biscoito que ele queria. Só que a notícia eu tenho para te dar: birra de crente não mexe com Deus. O que mexe com Deus é um coração quebrantado, arrependido, obediente e que sabe viver debaixo da vontade do Senhor. Isso mexe com Deus. Não adianta ficar: por que o Senhor não deu? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não abriu? Por que o Senhor não concedeu? Isso não mexe com a estrutura de Deus. Deus não entra em crise quando em crise eu falo com Ele. Oração. E nesse tempo, irmãos, em que a necessidade é grande de orar, o inimigo das nossas almas entende isso. Se é necessário se manter sóbrio, Satanás vai mandar toda a secretaria do inferno para tirar a sua paz. Se ele sabe que é necessário orar, todos os inimigos da oração se apresentarão diante de você. Quais são os inimigos da oração? Distrações. A gente está com o nosso olhar na era da informação. Tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a mente da gente está ocupada demais para nos dedicar à oração. Olha aqui, nem pisca. Pecado e culpa. A primeira coisa que o diabo faz quando o crente peca é colocar um fardo de culpa em cima dele, para ele se afastar da oração. A pessoa acha: cometi um pecado, Deus não vai me ouvir mais. Mas eu quero te dar uma notícia boa nessa noite. A Bíblia diz que Deus não ouve o pecador, mas tem uma classe de pessoas que Deus ouve. A um coração quebrantado e arrependido não desprezará, ó Deus. Ô irmão, ou o pecado te tira da oração, ou a oração vai tirar você do pecado. Mesmo quando você pecar, você se humilha diante do Senhor, dobra o seu joelho e clama por misericórdia e graça. Não deixe o diabo enfiar culpa na sua mente para te afastar da oração. Quem está aí? Falta de tempo. Você tem tempo para estudar, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para cumprir seus compromissos sociais, você tem tempo para o lazer, você tem tempo para o Instagram, você tem tempo para o Facebook, você tem tempo de assistir novela, você tem tempo de maratonar a série da Netflix, só não tem tempo para orar. Diga comigo: inimigo da oração. Frieza espiritual que causa desinteresse. Pessoa dobra o joelho para orar, começa, depois vai: estou conversando com a parede, estou sentindo nada, acho que deixa quieto esse negócio. Falta de compromisso. Olha aqui para mim. O crente, ele tem que ter compromisso com a vida devocional. Quando você levanta a sua mão e entrega a sua vida para Jesus, você faz uma aliança de compromisso com Ele. Casamento.
aliança. Tem um comportamento presente na sociedade nos dias de hoje, sempre teve, mas hoje ainda é mais evidente, que é o prazer sem compromisso. Muitos homens e até mulheres querem se envolver com outra pessoa sentimentalmente para obter prazer da carne, você sabe do que eu estou falando, mas sem aliança, sem compromisso. Quer usar e jogar fora. Por quê? Olha aqui para mim com atenção. Com a aliança do casamento, vem as crises e os desgastes que todo relacionamento traz com o tempo, e a pessoa tem preguiça de aprender e amadurecer para poder enfrentar isso. Junto com o casamento vem compromisso de fidelidade, a pessoa está com o coração inclinado à promiscuidade. Junto com o casamento, imagina, o cara ensaia uma cantada boa, padrão hard, e ele vai em 10 festas diferentes, e ele dá a mesma cantada em 10 mulheres diferentes, e soa a melhor da noite. E ele leva, entre aspas, a melhor. Só que daí, na aliança do casamento, você tem que aprender que a cantada de ontem não vale para hoje. E você tem que aprender a conquistar a sua esposa ou seu marido todos os dias. Isso é desafiador. No prazer sem compromisso, eu só pego diante de mim, eu só me pego olhando para aquilo que é bom e agradável aos meus olhos. Mas no casamento, a gente envelhece junto. E essa carne aqui vai se deteriorando ao longo do tempo. E não responde mais como antes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é a busca de compromisso, de prazer sem compromisso. Por que você está falando com isso, sobre isso, para falar de oração? É porque tem gente que quer todo o benefício do Calvário, da cruz, da salvação. Eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero ser liberto. Eu nunca vi ninguém querendo ficar oprimido, mas eu não quero compromisso. Outro dia eu fiz um apelo no albergue e o irmão levantou e falou bem assim: tem como eu querer só uma oração? Você não quer Jesus? Não, eu só quero uma oração. Ou seja, eu quero a bênção, a cura, mas eu não quero me comprometer. Olha o padrão da sociedade vindo para a vida espiritual. Eu quero todos os benefícios, mas não quero compromisso. Eu não quero aquilo que vai tocar na minha rotina. Eu não quero aquilo que vai me fazer morrer um pouquinho. Acontece isso com pregadores itinerantes, ou a grande maioria deles. Homens de Deus foram chamados para pregar o evangelho e pastorear, só que não querem o desgaste da igreja local e o tempo que isso faz. O que o tempo faz sobre isso? Sabe como que fazem? Decoram uma pregação bonita, e quanto mais vezes você prega a mesma pregação, melhor ela fica. E ele prega a mesma pregação em 10 igrejas diferentes, e o povo vai à loucura. E os irmãos começam a comparar o pastor da igreja, que tem a responsabilidade todo domingo estar lá para ensinar a palavra, com o pregador itinerante que passa na igreja uma vez por ano. Só que aquele pregador itinerante, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade com a igreja. Ele prega, e algumas vezes recebe o que pagam para ele e vai embora. Na segunda-feira, ele não tem que pagar um talão de luz da igreja. Se ele soltar uma profetada, quem vai ter que responder é o pastor da igreja, porque no outro dia ele não está lá mais para poder responder. Vocês estão entendendo? E não querem o compromisso da igreja local. Então é um padrão que está no mundo, mas que aos poucos vai tomando conta da igreja. Eu quero a bênção, mas não quero o compromisso. Se tiver que me envolver um dia a mais,
já não dá para mim. Já pode me tirar, porque eu tenho muitos afazeres. A minha vida é muito corrida, a minha agenda já está lotada. Quem está aí? Tudo isso são inimigos da oração, que se apresentam para poder nos tirar dessa responsabilidade, desse compromisso. Não tem como viver uma vida devocional na presença de Deus, se a gente não tiver com a chama do relacionamento com Deus em dia. Quem está aí? Fala assim: eu preciso manter o equilíbrio, e eu preciso orar. Versículo 3, Cauã. Aliás, versículo 8. No mesmo texto que nós estamos lendo. Então, número 1. Sede sóbrios, tenha bom senso. Número 2. Vigiar em oração. Número 3. Microfone. Vamos ler juntos. Versículo 8. 1, 2, 3. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Veja, eu preciso me manter sóbrio, eu preciso orar, e eu preciso conservar o profundo amor fraternal. Isso diante da informação de que os tempos estão chegando ao fim. Coloca Mateus capítulo 24, versículo 12. Por que que eu tenho que manter e exercer o amor fraternal profundo? 1, 2, 3. E, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Então, Jesus no capítulo 24 de Mateus está falando sobre os últimos dias. E ele disse que uma das marcas de que nós estaríamos vivendo os últimos dias é que o amor de muitos se esfriará. Então, se o amor de muitos está se esfriando, ele está convidando a igreja, aqui no texto que nós estamos lendo, a exercer o amor fraternal profundo, porque nós não estamos andando segundo o fluxo deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dá a informação disso. 1, 2, 3. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz: exerça o amor profundo, porque os dias estão terminando. Jesus diz: o amor do mundo vai se esfriar, mas vocês não são todo mundo. Vocês não devem se amoldar ao sistema desse mundo. Então, se lá fora as pessoas não amam o seu próximo, na igreja nós amamos profundamente e com amor fraternal. Espera, se lá fora as pessoas estão falando mal uns dos outros, na igreja o padrão é diferente. Se lá fora as pessoas estão matando os outros, aqui na igreja tem que ser diferente. Se lá fora a maldade está se multiplicando, dentro do meio do povo de Deus tem que ser diferente, irmão. Isso é ir na contramão do mundo. E o texto diz, deixa para mim lá, Cauã, por favor, o versículo 8, diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem está aí? O amor fraternal profundo, Bruno, cobre multidão de pecados. Qual que é a ordem? Amar o próximo. Mas convém aqui comigo, cá. Tem hora que o próximo não ajuda. Aí você respira. Vai ser rápido. O amor
cobre, esconde multidões de pecados. Sabe o que significa isso? Isso é equivalente a amar profundamente apesar de. O amor cobre multidões de pecados. Isso significa que o amor verdadeiro é capaz de amar profundamente apesar de. Significa que o próximo nem sempre vai colaborar. Mas se o amor é verdadeiro, você ama mesmo assim. Às vezes o próximo tira a sua paz, mas por causa do amor verdadeiro, você cobre e ama mesmo assim. O próximo de vez em quando te dá uma espetada. Quem está aí? Mas você tem amor verdadeiro e ama mesmo assim. Quem está comigo? O próximo é uma pedra no sapato, mas o amor verdadeiro cobre a multidão de pecado, e você ama mesmo assim. Quem que derramou esse padrão para nós, irmão? Quem que ensinou que deve ser assim? Romanos capítulo 5, versículo 8. 1, 2, 3. Porém, Deus comprou... Pera, leia, gente, para participar comigo. 1, 2, 3. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Ele fez isso. Eu e você não prestava também não. Eu e você éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Mas Ele nos amou primeiro quando nós éramos inimigos de Deus. Eu recebi do Senhor um amor que eu não merecia, mas agora eu quero dar para o meu próximo um amor que eu julgo que ele merece. E se eu acho que ele não merece, dane-se. Nós queremos receber de Deus algo, mas não estamos dispostos a derramar na mesma medida. No 3, 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pera, eu estou falando para ele que eu quero ser perdoado com a mesma medida ou com a mesma qualidade de perdão que eu derramo sobre o outro. Que eu quero receber dele a mesma medida de amor que eu derramo sobre o outro. E a gente não ama como Deus ama. A nossa medida de amor é condicional. Se eu for com a tua cara, eu te amo. Mas se você pisar no meu calo, não quero conversa contigo. O perdão que nós queremos receber de Deus é Deus nos perdoar e nos trazer de volta para Ele. Mas o perdão que a gente dá é: eu até perdoo, mas olha, é Ele lá e eu cá. Você imagina se Deus for entregar para nós o mesmo perdão que nós entregamos para quem nos fere? Já imaginou Deus te perdoa e fala assim: ó, Enos, eu te perdoo, só que é uma coisa, eu não quero nem olhar na tua cara mais. Esse é o padrão de perdão que a gente quer derramar sobre os outros. Mas eu afirmo, não é esse tipo de perdão que a gente quer receber de Deus, não. Sabe onde a hipocrisia mora? Dentro da igreja. Quando a gente diz que ama, mas escolhe a quem quer amar. Quando Ele nos ama sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. E mesmo que, ainda assim, ama mesmo assim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas isso é Jesus, né? Isso é Jesus. Isso é Jesus. Porque se Pedro faz comigo o que ele fez com Jesus, ai, irmão,
Pedro negou 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou, foi lá buscar ele de volta. Você consegue entender? Isso é Jesus, não sou eu. Aí, 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6. Quem está aí? 1, 2, 3. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Pronto. Você diz que está nele, eu estou em Cristo. Você anda como ele andou? Você perdoa como ele perdoou? Você ama como ele amou? Se não, então não diga que está em Cristo. E se não alcançou essa estatura, vai para os pés do Senhor, que ele vai nos ensinar a amar o nosso próximo incondicionalmente. E o Senhor não espera nada menos do que isso para aqueles que são chamados pelo seu nome. Quem está aí? Você percebe, irmão, como nós somos falhos? Você percebe quanto isso maltrata a gente? Como assim? Eu preciso amar você, mas você também não ajuda, irmão. Melhora essa cara. Preciso te amar, mamãe, fecha essa boca um pouquinho. Você está falando besteira demais. Esse é o desafio. Mas sabe quando esse desafio se torna mais fácil de suportar a fraqueza alheia? Quando a gente reconhece que também somos fracos. Se eu reconhecer que eu sou fraco, eu vou ter mais facilidade para lidar com a fraqueza do outro. Sabe quem é que tem dificuldade de lidar com a fraqueza do outro? Quem está cheio de si, com arrogância, prepotente, achando que é perfeito ou melhor que os outros. Aí ele acha que todo mundo está um degrau abaixo. Mas eu quero dizer para você, irmão, que todos nós estamos na mesma situação. Miseráveis, pobre, cego, nu e tão carente da misericórdia de Deus. E às vezes tolerar o próximo, o espinho na carne, talvez é o último prego que falta na nossa crucificação. Eu falei para algumas pessoas, a Bíblia diz que eu tenho que me crucificar com Cristo, né? Ninguém consegue se crucificar a si mesmo sozinho. Eu posso pregar os pregos nos meus pés, dá para fazer. Eu posso pregar com essa mão, mas e o último prego? Essa outra mão está pregada. Aí vem alguém precisa da última martelada para eu ficar preso na cruz, pregado com Cristo, para que Cristo viva em mim. E às vezes Deus usa o próximo, que dá uma cutucada de vez em quando. Nunca reclame quando você for ferido. Nunca reclame quando você for machucado. Talvez é Deus usando alguém para dar a última pregada para essa carne permanecer na cruz. Suporta com alegria e fala: "Ô Senhor, tem misericórdia de mim", e ama. Mesmo, me ajuda, mesmo assim. Das coisas que eu já preguei, talvez essa seja mais difícil de viver. Porque, sabe, irmãos, quem está sentadinho olhando quem vem, quem é pregador aí sabe. O maior desafio não é subir aqui e pregar não, viu? Isso aí, com a vivência a gente passa tirando de letra. O maior desafio é descer daqui e viver aquilo que a gente prega. E Deus faz questão para que a palavra dele seja verdade na nossa boca, nos levar pelos caminhos por onde passa a mensagem que ele confiou na nossa boca. E você fala assim: tá ruim de descer, toma uma água, engole seco e diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir o teu chamado. Posso ouvir um amém aí? Sede sóbrio,
vigiar em oração, exerço profundo amor fraternal. 9. Primeira Pedro 4, 9. Quarto item aí. Tudo isso porque os dias estão terminando. Então o que eu estou ensinando aqui é uma coisa urgente. 1 Pedro 4, 9. 1, 2, 3. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Sede hospitaleiros. A palavra grega para hospitaleiros é philoxenos, que é a junção de duas palavras. Philos, que é amigo, xenos, estrangeiro. Então hospitaleiro é amigo do estrangeiro. Hospitaleiro não é só quem recebe em casa. Hospitaleiro é quem acolhe. Nunca se houve tanta necessidade de amigos verdadeiros como nesse tempo. E quem achou um amigo, grande tesouro encontrou. Tem gente que perece porque não encontrou alguém com quem possa abrir o coração de verdade. Tem feridas que só vão ser curadas quando elas forem colocadas para fora, mas a pessoa não consegue ter um amigo para poder compartilhar o seu coração. Existe um homem na Bíblia que ele ficou doente 38 anos à beira de um tanque. Segundo o costume do local, um anjo movimentava as águas, e o primeiro que pulasse dentro das águas ficava curado. Aí quando Jesus chegou lá naquele tanque, o tanque de Betesda, Jesus falou bem assim: moço, você quer ser curado? Aí ele diz: querer, eu quero, mas eu não tenho ninguém. E tem muita gente que ainda está sofrendo, porque não encontrou ninguém. Agora isso aqui é um peso para a igreja do Senhor. Como alguém perto de mim vai perecer dizendo que não tem ninguém? O que eu estou fazendo lá? O que nós estamos fazendo nos nossos relacionamentos, que eles não estão servindo para curar quem precisa ser curado? Tem gente que é tão ruim também, irmão, que é difícil ser amigo. Tem gente que, eu lembrei de um texto aqui agora, lá do Antigo Testamento, que a mulher viúva recebeu um profeta, e o profeta disse que era para pegar muitas vasilhas que ele ia encher de óleo. Quem lembra dessa passagem? Aí ela teve que pegar nas vizinhas vasilhas emprestadas. Já pensou se aquela mulher tivesse de mal das vizinhas? A bênção de Deus seria retida na vida dela, porque ela não aprendeu a relacionar. E tem gente que fala isso com o maior orgulho: eu tenho poucos amigos, que eu sou seletivo. Eu te digo, você está num lugar perigoso. Não, na minha casa é um ou outro. Psiu. Aumenta a mesa da sua sala. Só fecha a porta do quarto, porque intimidade não é para qualquer pessoa. Mas não seja tão reservado assim. Não, mas ninguém pode saber. Isso aqui é coisa muito particular. Ou então, a pessoa está lá amargurada, não consegue. Até a confissão. A pessoa tem dificuldade de fazer uma confissão, porque ela não acha alguém em quem ela possa confiar. E uma pessoa que não acha ninguém em quem possa confiar, não é uma pessoa de confiança. Falei. Eu não confio em ninguém. Pastor, é que eu já fui tão decepcionada com a amizade. Quem sabe Deus usou essa decepção da amizade para poder te fazer entender que dá para fazer diferente. Sede hospitaleiros, amigo, generoso com o próximo,
Muitas pessoas ignoram o que isso significa e as consequências que isso pode trazer. Você sabia que você não exercer hospitalidade pode trazer um prejuízo muito grande? Você não ser misericordioso e generoso pode te causar um transtorno terrível. Quem está aí? Eu não vou demorar muito, mas Mateus capítulo 25, versículo 31 até o 46. Não, pastor, mas é muito versículo. Tem gente aqui que já leu hoje mais versículo do que na semana inteira. 1, 2, 3. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestides, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: Mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitamos de roupa e te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: Com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e nada me deste de beber. Sede estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: Com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixaste de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixaste de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Você está vendo? Jesus disse assim, ó: no dia da separação do trigo e do joio, no dia da separação das ovelhas e bodes, tem gente que vai arder no fogo, porque não foi hospitaleiro. Jesus disse: sabe por que vocês estão perecendo? Porque na hora que eu tive fome, vocês não me deram comida. Mas Senhor, nós nem te vimos. Quando você fez para algum dos pequeninos, não era para ele que você estava fazendo, era para mim. Quando você acolheu o estrangeiro, não era para ele que você estava fazendo, era para mim. Ou seja, quando você foi generoso, quando você foi misericordioso, quando você foi bondoso com alguém, não era para essa pessoa que você estava sendo, mas para mim.
E alguns vão ouvir: entrem benditos do meu Pai para o gozo que está preparado desde a fundação dos séculos. E alguém vai dizer: mas estou entrando por quê? Porque na hora que eu tive fome, você me deu comida. Quando eu estava com frio, você me agasalhou. Quando eu estava com sede, você me deu água. Você foi hospitaleiro, amigo, generoso, acolhedor. E como nós estamos carentes de pessoas assim nesse tempo, que os dias estão chegando ao fim. Versículo 10, mesmo capítulo, 1 Pedro 7:10. Versículo 10, 1, 2, 3. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Veja, servir uns aos outros, em algumas passagens, em algumas versões diz como despenseiro. A igreja, escute, pode ser vista como a despensa de Deus. Ele derrama as riquezas da sua multiforme graça e nos coloca como despenseiro ou administradores. Sabe, na igreja Deus derramou os dons espirituais sobre a igreja. Cada um, do maior ao menor, tem um dom de Deus, tem uma virtude de Deus, e essa virtude foi derramada sobre a igreja com um propósito só: que com esses dons que Deus nos deu, nós fôssemos administradores, despenseiros, para servir uns aos outros. E servir, irmãos, é dar a vida. Servir. Mateus 20, 28. Com quem a gente aprende sobre isso? 1, 2, 3. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Toda vez que eu me coloco pronto a servir, eu estou matando um pedaço de mim em favor do outro. Todo serviço envolve uma renúncia. Toda entrega envolve uma morte. Quem está aí? Tudo que você faz para servir o seu próximo, ele gera um transtorno e afeta você mesmo. Imagine, a palavra servir no grego é latreia. Latreia é serviço, culto. Sabia que culto é serviço? Isso é tão realidade que em inglês culto é service, que é serviço. Quando um americano vai para o culto, let's go to the service. Vamos para o culto. Na verdade ele está dizendo: vamos para o serviço. Porque eu venho para o culto, não é para ser servido. Eu venho para o culto, é para servir a igreja com os dons que Deus derramou sobre mim. Eu venho para a igreja servir o outro com aquilo que Deus confiou em mim. Enquanto essa mentalidade não mudar na igreja, e as pessoas continuarem sentando no banco da igreja, como se estivesse sentando no banco de uma lanchonete, que o garçom chega com um cardápio, e ela fica escolhendo ali o que ela quer comer e beber, de acordo com a sua própria conveniência, e acha que está sentado na lanchonete, e que vai passar a qualquer hora um anjo com a bandeja, servindo a cura divina, o milagre, a bênção, a prosperidade, a libertação. Irmão, você precisa perder essa mentalidade de consumidor. Crente não é consumidor, crente é servo, e servo serve. E cada serviço que você faz em favor do reino de Deus é uma pequena morte que você enfrenta. Mas se nós não morrermos para essa vida, e não poderemos viver com Cristo. Nós temos que aprender sobre serviço. A melhor maneira de servir a Deus é servindo o próximo.
Deus não quer ser adorado só com seu glória a Deus, só com sua aleluia, só com sua oferta. Deus quer ser adorado com a sua entrega em favor do próximo. E tem gente que tem uma dificuldade nisso, porque ainda está com a mentalidade de consumista. Fala assim: eu não sou consumidor da igreja. Fala mais alto: eu não sou consumidor da igreja, eu sou servo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado nessa noite. O que o Senhor derramou em mim para poder esparramar sobre a igreja, entregar sobre o outro, a gente tem que vir para o culto com essa mentalidade. Como eu vou servir? Como eu vou ser útil? E por fim, versículo 11. 1, 2, 3. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Há um adendo nesse servir. Se prega, prega como quem prega a palavra de Deus. Se serve, serve conforme a força que Deus provê. Mas seja cantando, pregando, atendendo, levando uma água, tocando, intercedendo, olhando os carros, acendendo a luz, cuidando da mídia. Tudo que você for fazer como um serviço ao Senhor, faça rendendo a Ele glória, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Se coloque de pé no seu lugar. Ei, não é o meu dom. Eu tenho o dom de curar. Eu tenho o dom de pregar. Eu tenho o dom, o dom de cantar. Ó como que a minha voz é bonita. Eu tenho o dom de tocar. Tem nada não. Diga assim: dispenseiro, mordomo, administrador. O Senhor emprestou para você servir, mas continuou sendo dele. E se o dom que você tem não for usado para a glória dele, não serve para nada. Tem pregador que prega bonito, mas prega para ganhar curtida na internet. Tem cantor que canta bonito, mas canta para ter visibilidade. Quer subir num palco e cantar para 10 mil pessoas, mas se precisar dele sábado à tarde para cantar um louvor lá no albergue, não pode. Quer a glória da luz, mas não quer servir. Se o seu dom não for útil para o crescimento do reino de Deus e para a edificação de seus irmãos, você é só mais um. Quem está me ouvindo? Se o que Deus derramou em você não for para servir o outro, seu dom, está valendo menos do que deveria. Só que eu quero te fazer um convite nessa noite. Põe a mão no teu coração e fala para Ele: Senhor, eu quero te servir. E sabe, irmãos, quando que a necessidade de servir aumenta? Quando nós percebemos que os dias estão chegando ao fim. E quando os dias vão chegando ao fim, Silvana, o serviço aumenta. Então precisa de mais Jesus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí diz: a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Quando nós falamos de oração, antes as mulheres de oração estavam no círculo de oração intercedendo no jejum.
Hoje muitas mulheres estão subindo e descendo no aparelho da academia para poder ter um corpo bonito. Eu não estou fazendo apologia nenhuma a pessoa ir na academia e se cuidar. Mas se a sua vida de oração não for a prioridade da sua vida, você está valendo menos que deveria no reino de Deus. E você precisa encontrar esse lugar. Se o seu talento só beneficia a si mesmo e não o reino, você está fora do lugar. E isso é perigoso. Mas que bom que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para entender que você é servo. Você e eu somos servos. Colossenses 1:25 diz: Deus me chamou para ser servo da igreja. E se você entender isso, você vai colocar à disposição de Deus as suas mãos, Cauã, louvor, os seus pés, a sua voz. Você vem comigo agora